Este é o podcast Não Custa Pensar. Podcast para quem não tem medo de pensar. Sim. Eu acho que com relação aos incentivos, né, gente? Acho que tudo na indústria e principalmente para as grandes corporações sempre precisa de incentivos, né? Eu acho que o governo tem um papel muito importante nisso. E eu tenho até uma pergunta aí para o Roger nesse sentido, né, com relação à inteligência artificial, que é o assunto do momento, né? Acho que todas as grandes empresas de tecnologia acabam mirando na inteligência artificial. E como você bem disse, né, Roger, a demanda por energia elétrica que isso causa é muito grande, né? Você acha que a gente tem incentivos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, suficientes para o que está por vir com relação à crescente utilização da energia elétrica para toda esse desenvolvimento na inteligência artificial que está acontecendo e que vai acontecer nos próximos anos? Sim, eu acredito que tem diversos incentivos, inclusive no Brasil agora, né? Recentemente a Microsoft anunciou um investimento bilionário aqui em data centers, né, na nossa região. Acredito que muito orientado aí à redução desses impactos, né? Também a alta disponibilidade de água que a gente tem, né? Porque um dos grandes impactos que os data centers trazem hoje também é o consumo de água, né? Porque Sim. hoje você, para rodar um data center, você vai precisar resfriar esse data center, você precisa de água, e não é qualquer água, é água limpa, né? Água tratada, para evitar a corrosão ali dos componentes e tudo mais. E a gente sabe, por exemplo, aqui no Brasil, o problema que é o saneamento básico, né? O problema é que é você chegar com água tratada em determinados pontos. Então, eu espero que essa indústria, que já está sofrendo grandes pressões por exemplo, crise hídrica, né? Em algumas regiões, Espanha tem diversos casos lá, por exemplo, Madrid já tem a pressão popular contra os data centers que hoje eles têm um problema de racionamento de água e eles sabem que ali consome muita água. Então, poxa, tem uma pressão ali. Nos Estados Unidos, já revendo sua política também, tanto pela água quanto pela energia, né, e N outras coisas. Então, eu acredito muito, voltando um pouco lá no começo, né, no tema da externalidade. Então, uma empresa, as mudanças, elas ocorrem normalmente. Qual que é o incentivo, né? Você tem o design, que vai te gerar ali um novo mercado. Então, as mudanças podem acontecer pelos 3Ds: design, decreto ou desastre, né? Então, por exemplo, no design, vamos falar ali da Apple. A Apple revolucionou o que eram diversos produtos. Ela foi lá e fez uma grande mudança no mercado pelo design. Aí tem um grande incentivo, que é você ganhar o mercado. Então, esse é um incentivo financeiro ali muito grande. O desastre é o incentivo ali do tema do colapso, né? Pô, tem um desastre aqui, eu preciso mudar. E a gente já está vendo diversos desastres acontecendo e já correlacionando com mudanças climáticas que vão originar alguns incentivos para a mudança. E aí vem o decreto, muito com base também na questão do desastre. Então, por exemplo, o data center ele vai se implantar numa região. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem em tramitação, né, e aí foi aprovado agora, né, vai evoluir o tema, que é a lei do mercado regulado de carbono, aqui no Brasil. Então, empresas que emitem até né, um determinado patamar ali, por unidade, elas vão ter que entrar num determinado mercado regulado e que aí se configura ali, né, vai ter uma permissão, um aumento de distribuição de permissões, de acordo com o setor. Quem passar aquela permissão vai ter uma penalidade e quem tiver abaixo vai poder comercializar o excedente. Então, aí já entra um incentivo, né, por decreto, né, que vai legislar e regular essa externalidade que vai trazer. Então, isso, o mundo inteiro olha. Né? Se você entrar lá no site do Google, se você entrar no site da Azure, da Microsoft, da Amazon, eles têm dados sobre consumo de água, o que eles vão fazer, qual que é o plano, como eles estão resumindo. Dados sobre consumo de energia, qual que é o plano, como eles estão resumindo. Tem uma unidade de medida de data center que chama PUE, que é Power Usage Effectiveness, que ela traz qual que é, de fato, a razão, né, entre a energia que entra, a energia consumida, né,
desculpa, é a razão entre a energia consumida para processamento e resfriamento, né, dos data centers. Então, quanto mais eficiente for aquele data center, menos ele vai consumir energia resfriando, né? E aí você tem mais, tem um emprego mais nobre da energia, digamos assim, né? Então, é um data center mais eficiente, mais moderno. E aí você tem data centers, por exemplo, em regiões que são frias em determinadas épocas do ano, que eles fazem uma construção onde você pode utilizar o ar externo para resfriar o data center no inverno, por exemplo, né? E aí você não precisa de resfriamento mecânico, usando energia e tudo mais. Então, tem sim diversos incentivos, eu acredito que a regulação e a pressão da sociedade, né, que aí volta e meia vira regulação, né, de vez em quando, a gente consegue, raramente, a vontade da sociedade vira uma regulação, mas a pressão que isso traz para os sistemas públicos, né, gera, consequentemente, um mecanismo de regulação aí, de cobrança, né, frente à externalidade. Então, acredito que sim, que tenha, e aí por isso que eu espero, né, que essa indústria, que é uma indústria tão rica também, invista, né, parte dos seus investimentos de transição, que eles vão ter que fazer, cada vez mais, né, vão ser cobrados por isso, seja em resolver esses problemas. E aí vão resolver para N outros setores, né? Porque a partir do momento que você resolve um problema energético desse, por exemplo, poxa, uma indústria siderúrgica, uma indústria qualquer que é intensiva em energia, vai poder se beneficiar também. Sim. Deu uma volta, né? Mas acho que eu cheguei mais ou menos. Não, perfeito. Eu acho que o que eu quis dizer é que os avanços tecnológicos, eles não podem ser um elemento que ofuscam as necessidades que nós temos de preservação dos meios ambientes e dos recursos, né? E a AI, por ser algo muito novo, a minha preocupação é que isso gere justamente esse ofuscamento, que as pessoas fiquem tão deslumbradas e não se preocupem com os efeitos que isso causa para que esse avanço tecnológico ocorra, né? Aliás, né, lembrando essa questão aí do uso da energia, né, de uma forma exacerbada, a mineração de criptomoedas também é outra fonte de consumo extraordinário de energia. E falando sobre essas questões todas de resfriamento e tudo mais, né, só para lembrar, a Microsoft possuía um projeto que se chamava Project Natic, né, que era justamente de deixar submersos alguns data centers, mas ela acabou com isso daí, porque efetivamente é o que você comentou, né, Roger? Toda essa questão da corrosão, né? Isso daí era algo que ainda, infelizmente, não conseguiram resolver. Mas um data center inserido, vamos dizer, submerso, né, a grande profundidade, né, 20, 30 metros de profundidade, ela já encontra um degradê de temperatura bem embaixo que economiza enormemente o consumo energético, né? Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Ainda não estou perdido no espaço.